Eu vim falar aqui para vocês hoje, né, sobre um estudo de caso do LRAP, falando aí um pouquinho de mim. Então, seguindo aí, eu sou formada, né, sou química industrial e tenho o mestrado em química analítica. Sempre trabalhei, né, assim, a minha vida profissional toda foi focada em análise instrumental e principalmente em cromatografia. E o meu histórico aí profissional, né, das empresas que eu trabalhei, meu primeiro emprego foi como técnica química, e depois como pesquisadora júnior na Companhia de Cigarro Souza Cruz, fiquei 10 anos lá. Depois eu fui como gerente técnica de análise antidopagem do Jockey Clube Brasileiro, fazendo análise antidoping. E mudei totalmente de setor, né, mas continuei com a cromatografia no segmento de petróleo e gás, né? Fui responsável do laboratório de caracterização de fluidos da Schlumberger por 8 anos e, por isso, foi que eu acabei parando no LRAP, como nessa área ali ainda da análise composicional, né, como responsável do laboratório de fluidos. O escopo do laboratório, né, ele é a caracterização de fluidos complexos para óleo pesado, óleo leve, né, condensado, gás e salmoura. E para outros fluidos que venham a aparecer aí nos desafiando. Falar aqui um pouquinho no resumo aí do dia, da apresentação. Vou falar da motivação, né, o que levou ao desenvolvimento desse trabalho, as ações realizadas e os resultados gerados desse trabalho. Bem, em relação aqui à nossa motivação, para garantir, né, a representatividade e a realidade dos estudos de pesquisa realizados aqui no LRAP, é essencial que o objeto analisado ele seja o mais próximo da amostra na natureza, né? E por isso, né, a maioria das pesquisas da LRAP, elas utilizam como protagonista, né, o óleo e rochas provenientes do campo de pré-sal, pertencentes à União, e que são cedidos pela ANP. Mesmo que eles pertençam às empresas operadoras, né, que esse óleo e rocha pertence à empresa operadora, eles são controlados pela ANP. E, por isso, eles devem seguir os requisitos da resolução da ANP, número 71, de 2014, que estabelece procedimentos de coleta, acesso e guarda dessas amostras que pertencem à União, na verdade. Portanto, o gerenciamento das amostras de fluidos e rochas, né, da LRAP é fundamental para garantir o completo rastreamento das amostras de forma a atender os requisitos da legislação e manter a organização dos registros do laboratório. Além do mais, é muito importante que os fluidos tenham suas propriedades originais preservadas. Com isso, vou mostrar aqui um pouquinho da resolução da ANP, né, onde ali no artigo 1º ele diz que essa resolução, né, ela estabelece os procedimentos para coleta e manejo de amostras de rochas, sedimentos e fluidos obtidos em posse, levantamento, superfície, por aí vai. E ele estabelece o procedimento para acesso às amostras da União. No artigo 43, estabelece o procedimento para solicitação dessas amostras, o que gerou toda uma documentação preparada pelo LRAP, juntamente com a Shell, que foi entregue à ANP, e depois de todo aquele processo burocrático, né, as amostras foram cedidas ao nosso projeto. A resolução diz também que a solicitante, né, no caso o LRAP, ele terá que apresentar um relatório de análise de amostra, o RAA, onde constarão todos os resultados gerados a partir desses óleos cedidos. O não cumprimento disso, né, impede que a entidade, ou que a empresa, de efetuar um novo acesso à amostra pública. O LRAP ele já trabalhava com amostras de rocha há mais tempo, mas para óleo esse processo todo foi bem novo, né? E por isso a preocupação em se criar um procedimento de gerenciamento e controle dos óleos adquiridos.
Por isso, né, antes mesmo da gente receber as amostras, a gente começamos a nos preocupar em montar um workflow aí de trabalho para ser seguido quando a gente tivesse de posse das amostras. Então, os óleos eles foram recebidos no LRAP, em bombonas de 10 a 20 litros, que era bem difícil de ser manuseado, né? E também com identificações pertencentes à amostragem, lá ao campo de amostragem. Essas amostras elas foram cadastradas no RFDAP como amostras-mãe. E para facilitar o manuseio delas, né, essas bombonas grandes foram condicionadas à temperatura, a aquecimento suficiente para homogeneizar todos os compostos mais pesados, mais parafínicos dentro desse óleo. Então, com aquecimento e agitação suficiente para que o óleo pudesse ser totalmente homogeneizado. Depois disso, ele foi dividido em bombonas padronizadas de 5 litros. Foi devidamente codificada, etiquetadas e guardadas em armário para produtos inflamáveis. Foi pensado também uma maneira de organizar esses óleos e isso está sendo usado. Para isso, né, a gente está usando o RFDAP, que está auxiliando a gente nesse gerenciamento, né? Para o uso desse material, né, desse óleo, um aluno, um pesquisador, ou, enfim, a pessoa que queira usar um óleo desse para uma determinada pesquisa, ele solicita via o sistema uma quantidade desejada e descreve o seu uso. O sistema ele vai gerar um pedido eletrônico que passará por uma linha de aprovação e, após essa aprovação, ele é liberado para ser preparado. Aí o óleo original ele é aquecido, agitado, homogeneizado e uma alíquota é separada em frasco apropriado, etiquetado, identificado e depois dele estar separado, o solicitante, né, ele é avisado para vir retirar essa amostra. O sistema ele gera um formulário onde o solicitante e o técnico responsável pela entrega, né, eles assinam e esse documento fica anexado no sistema. Essa subamostra, ela é automaticamente criada no sistema e codificada. Eu queria mostrar agora para vocês assim, a plataforma mesmo ali do RFDAP, Catalog, principalmente para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de acessar. Aqui principal, entrando já na parte do Catalog, vai ter ali o fluidos, hidrocarbonetos de fluidos, estoque tanque óleo. E aí abre essa lista de todas as amostras que estão cadastradas no sistema. Se vocês observarem, a gente tem aqui uma codificação padrão no início, que cada letrinha significa óleo F de fluido, o número seria o cliente, né, de quem pertence esse óleo, O é de óleo e o G01 seria o nome desse óleo, né? O código que vem depois é em relação a ser uma subamostra desse óleo mãe. Aqui vem a descrição do nome dessa amostra e se você ver aqui a subamostra, ela vai sempre aparecer qual é o óleo mãe de onde ele foi proveniente, né? A quantidade desse óleo que está em estoque e aqui a data que ele foi criado, enfim. Seguindo aqui, se você clicar, se você escolhe naquela lista, você vai escolher o óleo que você deseja trabalhar. Então, no caso aqui, meu exemplo foi o óleo G01. Então, quando você clica na linha do óleo, né, ele abre essa janela, que é a janela principal com as informações do óleo. Aí você seleciona aqui a aba de requisição e nessa aba de requisição abre essa outra janela em que você vai dizer o volume que você deseja requisitar desse óleo. Você vai colocar um nome para essa amostra, de forma que quando ali esteja listado lá naquela tabela, você identifique, né, qual é esse óleo e uma justificativa que vai aparecer para o aprovador, né? Ou seja, é um motivo pelo qual você está usando esse óleo, qual a tua intenção, né? O aprovador, você pode botar várias pessoas, assim, a gente usa sempre colocar o Paulo,
porque ele mantém o controle, né, e sabe de todo mundo que está utilizando esses óleos, e pode colocar outras pessoas que sejam afim com o teu trabalho e que possa, assim, vamos dizer assim, autorizar o teu uso, né, e seja responsável pela a tua pesquisa, o teu ensaio. Depois disso aqui, ele vai gerar automaticamente esse pedido e vai entrar numa lista de aprovação lá. Então, todo mundo aprovando, o óleo vai ser preparado, e aí aqui embaixo, né, ele fica sempre numa situação de... o status está dizendo que ele está sendo preparado, ele está esperando aprovação, e assim vai. E só após o final de tudo, a amostra ser entregue e depois que ele é aprovado e é preparado, aí o sistema mesmo, né, ele emite um formulário e a etiqueta. E aí, só depois desse formulário assinado e o material entregue, é que o sistema ia anexar o formulário aqui, aí ele vai ficar como fechado, né? Termina o processo, e automaticamente essa subamostra ela é criada, a codificação dela é feita automaticamente, e automaticamente também é corrigido o volume aqui do estoque do G1 da amostra-mãe. Então, se você requisitou lá 1 litro, vai diminuir daqui esse 1 litro, e esse 1 litro vai passar a ser uma subamostra dessa amostra-mãe. Então, concluindo aqui todo o processo, né? O óleo está lá em bombona de 5 litros, depois ele tem uma etiqueta própria para ele, esse QR Code aqui, você, quando lê ele leva direto para aquela página do RFW com as informações do óleo, o formulário de aqui. Depois disso, a amostra homogeneizada, subamostrada, é gerada uma nova etiqueta para a subamostra, e a subamostra aqui está preparada para ser entregue ao usuário. O que eu quero que vocês tenham em mente é que todos os resultados gerados desse estudo ou das suas análises, elas devem ser documentadas e registradas para serem apresentadas depois naquele relatório final lá para a ANP. Então, isso a gente tem recomendado bastante, que vocês, tudo gerado com esses óleos, sejam muito bem organizados e documentados, para a gente não se perder nessa história toda. Esse trabalho todo, ele gerou um procedimento operacional, em que, nesse procedimento, ele fala da resolução, fala da parte de homogeneização e subamostragem, a estocagem, relatório, como entrar na RFDAP, identificação, padronização das garrafas e de treinamento. A gente também se preocupou, né, com esse trabalho em olhar bastante para os treinamentos, né? Então, os 2 treinamentos assim básicos seria do técnico que está habilitado para trabalhar, fazer o manuseio correto desse óleo, da sua guarda, da subamostragem, da identificação, e também treinar o usuário, né, de uma forma geral, que ele entenda a importância do processo, do controle da responsabilidade pelo manuseio do óleo, do rastreamento e da prestação de conta do uso, né, gerando resultados a serem reportados à ANP. Outra questão muito importante, para finalizar, em relação ao que fazer com o óleo, né, depois de usado numa amostra, numa análise ou num ensaio. E aí fica a pergunta, né? Eu requisitei uma amostra, virou uma subamostra, eu utilizei ela no meu experimento e, de repente, sobrou a amostra, enfim. Se o ensaio ele não é destrutivo, ele pode haver a possibilidade de você reutilizar essa amostra. E, para isso, a gente deve caracterizar, né, o óleo de novo. E o óleo que saiu do estudo lá do Corfold, a gente reanalisou ele e viu que ele mantinha as mesmas características do óleo inicial. Então, elas reutilizaram para um novo teste de Corfold. Outra situação também que pode acontecer, você pede 1 litro de óleo e, de repente, você terminou os seus estudos e você não gastou todo aquele óleo. Então, a gente pode também revalidar esse óleo e direcionar ele para uma outra utilização ou
um outro pesquisador, ou você mesmo utilizar para uma outra coisa qualquer. E mais, em ambos os casos, nunca retornar com essa subamostra para o óleo original, né? Porque o óleo original, a gente tenta preservar ele por anos ali, da mesma maneira de quando a gente recebeu. E assim, eu encerro aqui a minha apresentação, fico aberta aí a perguntas. Obrigada. Bom, obrigada pela apresentação, Anete. Eu acho que a grande mensagem da apresentação da Anete é a questão de que toda a utilização dos óleos do pré-sal, não só do pré-sal, mas óleos que são pertencentes à União, né, que é o que a gente usa no LRAP, isso, a gente tem legislação por trás disso, então o uso não é indiscriminado, né? Então eu queria reforçar essa questão, porque às vezes a gente está muito acostumada a usar óleos aleatórios no laboratório, né, sem se preocupar muito com essa questão da legislação, mas no caso desses óleos, a gente tem uma legislação por trás que nos cobra esse controle e vai nos cobrar os relatórios depois de tudo. Essa resolução ela não explica assim, muito como tem que ser feito esse relatório. Enfim, a gente está se preparando para ter condição de entregar o que eles precisarem, né? Mas assim, as coisas não são muito claras. Então, se a gente quiser ter óleo do pré-sal para as pesquisas do futuro, a gente vai ter que fazer tudo certinho agora. Eu tenho uma dúvida. Aquela questão de, por exemplo, se sobrar óleo, caso a pessoa pegou uma quantidade de óleo e sobrou uma quantidade razoável, né? Que ela não utilizou, o óleo está ali intacto, preservado. Já está implementada essa parte, assim, se tem uma possível devolução para você, para outra pessoa reutilizar esse óleo que sobrar? Então, o que a gente determinou é que assim, ele pode ser reutilizado, vamos dizer assim, ele pode reingressar ao banco de dados se ele for revalidado, ou seja, a gente refaz as análises de caracterização básica lá nele, se ele estiver correspondendo ao óleo inicial, né, original, tudo bem, mas não retornar com ele para a bombona inicial. Então, ele voltaria para o banco de dados, ou a gente redireciona para outra pessoa ou para outra pesquisa do próprio pesquisador, né? Sei lá, você tirou esse óleo para fazer lá uma análise de PVT, mas você não fez aquela análise de PVT. Mas aí eu posso utilizar para um outro estudo, a gente redireciona, mas nunca voltar para o vasilhame da original. Então, assim, tem essa possibilidade, né? A gente tem a caracterização dele inicial e a ideia é essa, a gente recaracteriza e vê se ele corresponde ainda. Correspondendo, não tem por que não a gente continuar utilizando.